E nós vamos começar hoje o capítulo 15, que é sobre a sintonia espiritual, né, que a gente vem falando muito, né, sobre sintonia, né, de seguir o nosso lado bom, seguir o nosso lado ruim, e tudo isso faz parte da sintonia. E quando a gente tem facilidade de lidar com a espiritualidade, de se comunicar com ela, a questão da sintonia é importantíssima. E como quando estamos conscientemente encarnados, a gente sempre tem tendência a procurar aquilo que mais nos agrada, na espiritualidade a gente segue o mesmo padrão. E o que nos agrada pode não ser o que agrada o alto. Mas vamos em frente. Que a gente tem tempo demais para aprender ainda. Então, capítulo 15, sintonia mediúnica. Ora, como os espíritos também têm o poder de magnetizar, conforme as circunstâncias podem dar prioridades curativas a certas substâncias. Se o Espiritismo revela todo o mundo de seres pensando e agindo, revela também forças materiais desconhecidas que um dia serão aproveitadas pela ciência. Silvio, deixa eu... Volta só para eu falar sobre esse... Manda ver. Gente, ele é muito bacana essa parte aqui. Olha que interessante, né? Primeiro, quando fala aqui, os espíritos têm o poder de magnetizar. Quando falam magnetizar, é essa dinamização das energias. Esse processo, quando fala magnetizar, é todo esse trabalho que a gente fala que é dessa ciência energética. E aí ele fala aqui, conforme as circunstâncias podem dar propriedades curativas a certas substâncias. Quando a gente vai lá no salão do vórtice, né, a gente sabe que aquilo é um complexo de dinamizações de energias, de laboratórios. Então, é bem isso que está colocando aqui. A energia que é doada, ela é dinamizada, ela é filtrada, ela é trabalhada. Vão sendo criados vários elementos que são destinados aos mais variados tipos de curas, né? E aqui a gente fala de curas multidimensional, né? Partes, fulcros que estão ali vibrando em desarmonias e que são trabalhadas. E aqui ele ainda coloca esse ponto no final, né? Que né, também forças materiais desconhecidas que um dia serão aproveitadas pela ciência. Então é algo que a gente não tem noção ainda, né? Todo o nosso conhecimento é bem aquém realmente, né? Uma ciência completamente além, tal como no século 17 não se tinha conhecimento das manipulações químicas, de todo o potencial de formação de materiais diferentes, com novas propriedades. E isso vem vindo, esse conhecimento, a formação da tabela periódica, a separação de elementos. Isso vai acontecer também com a energia, sabe? Então, eu gostei demais desse trecho aqui. É interessante... como a dia parece que, apesar de serem livros totalmente diferentes, como eles vão se sequenciando, se completando. Ontem você estava falando sobre o pensamento, né, que gera a forma, você pensou, você gera uma forma de pensamento, ele está falando a mesma coisa hoje, que se impregna, né, você pensou, você magnetiza, você impregna com aquela energia de acordo com o seu pensamento. Então, eu acho isso super interessante, né? Porque apesar de serem discussões em teoria diferentes, de livros que falam até de temas diferentes, como às vezes a gente pega sequências assim de mais de uma semana, que parece que é o mesmo assunto que vai se sequenciando e as pessoas vão comentando, vão se aprofundando e lendo a partir de origens totalmente diversas, né? Mas o contexto se junta de uma forma que, como
o Rômulo diz, é magnânimo. É magnânimo. E é interessante que no início, Silvio, e lá que você começou a falar isso, é exatamente o que eu estava pensando, como as leituras se juntam, se conectam. No início eu falei, Ismael, um livro, cada dia, a gente fica meio perdido, né? Mas depois que a gente entra, né? A gente vê que são complementares. O que a gente percebe, então, tudo está conectado, né? Não tem nada solto. Estamos todos conectados nesse grande amor. E nesse trecho que fala do pensamento, né, eles falam, o Espiritismo revela todo um mundo de seres pensando e agindo. Pensando e agindo. Quer dizer, uma fé sem obras, São Paulo já dizia, né? É uma fé morta. Você tem que estar pensando e agindo. Então vamos lá. Uma coisa que... Peraí. Uma coisa que eu tenho pensado também, até a Ana comentou no dia que a gente se encontrou, que me veio mais forte também, né? Não existe, cada vez mais para a gente ter essa consciência, não existe passado, não existe futuro, é tudo uma coisa só. Então todas essas leituras, todos os momentos que a gente está vivendo, eles são integrados, né? A gente tem essa consciência. E existem muitos seres nos auxiliando o tempo todo, cada um agindo numa situação, né, específica. Quando a gente fala assim desses medicamentos que são magnetizados, né, e cada um recebe aquilo que é necessário para ele naquele momento, o que a gente tem que fazer? Manter a vibração elevada, manter a vibração elevada, manter a vibração elevada. E através disso, o que é necessário, cada um chega, né, por seres diferentes, todos em nome do Cristo, né, que é o nosso grande mestre aí, planetário, né. Uma pergunta, os amuletos estariam dentro disso? Por exemplo, tem pessoas que, né, acreditam que determinadas coisas ou objetos ajudam e tudo isso. Seria uma coisa assim também? Mais ou menos sim, porque você pode impregnar um objeto de energia também. Da mesma forma que você pode doar essa energia diretamente, existem técnicas de impregnar um objeto com determinada energia. E isso se junta, aí é a coisa como na medicina se chama do efeito placebo também, que auxilia. Né, aquela que você fez, que dá o remédio, mas a pessoa acha que está tomando o remédio e melhora. Então tem isso também, você se predispõe, por exemplo, você recebe um amuleto, digamos assim, dizendo que aquilo vai te ajudar. Você se predispõe a essa ajuda. E isso facilita, às vezes, não só pelo amuleto, mas pela ação da espiritualidade ao redor. Tá aqui o meu, ó. Eu falei, acho que você não estava no dia que eu falei que eu recebi, né? E para andar com ele. E eu achava que, nossa, eu saí de casa e esqueci, ai meu Deus. Aí eu voltava. Até que eu me dei conta que eu não precisava, né? Que eu estava sempre ali com... Mas isso a gente pode usar os mantras, né? A gente pode criar movimentos, né, que possam estar sempre nos auxiliando a manter essa vibração. Né? Acho que o mais importante, Lívia, é você acreditar, é a famosa fé, e estar aberto a receber essas benesses. Acho que o mais importante é isso, quando você acredita que aquilo pode te fazer bem, que aquilo vai te fazer bem, você absorve com mais facilidade do que se você começar a botar barreira. Será que é? Será que não é? Mas só uma coisa, isso aqui também me ajudou a lembrar a todo momento, porque eu não tinha essa lembrança a todo instante, né, de estar sendo auxiliada. Então, eles nos auxiliam nisso, né? A gente está nessa lembrança, tá sempre ali. E ainda sobre essa questão, né, do amuleto, queria até contar um caso que eu já contei várias vezes, mas ele se insere bem na questão do amuleto.
no livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro muito legal, gente. Não vejo a hora do grupo da terça-feira a gente chegar nesse... Aliás, todos os livros do André Luiz vai ser uma riqueza só. Esse livro, então, para o nosso trabalho aqui, ele é muito bacana. E no final, tem uma experiência que o André Luiz, ele vai junto com o mentor, que é o mentor Aulus, em um local, um antiquário. E aí o mentor vai pedindo que ele encoste nos objetos, procurando perceber pela conexão desse objeto com os locais, com os ambientes, as pessoas que já estiveram envolvidas ali. Isso é um tipo de mediunidade chamado psicometria. Então tem pessoas que têm essa capacidade, que é um nível de mediunidade sensitiva. Ela entra, toca no objeto e consegue perceber conexões que foram impregnados nesses objetos, locais por onde passaram, brinquedos de criança. Então você consegue ver toda a energia da família, do local, e por essas conexões o médium ele vai passeando, é como se fosse um metrô energético, ele vai se conectando. Tudo é conexão no plano espiritual, é bem o capítulo da sintonia. Então tinha alguns objetos que era completamente impregnado, sabe? Impregnado, tinha lá um relógio que ele via toda a família, o ambiente era muito forte. Tinha outros que ele quase que não percebia. Por quê? Porque ali ele não estava... essas conexões com os locais não ficaram tão fortes. Então ele não conseguia ir seguindo por esses liames energéticos, percebendo todo o ambiente. Então, o amuleto, como o Silvio colocou, se a pessoa acredita, ali vai sendo impregnado uma determinada ideia, uma corrente de pensamento. Então ele vai ficando ligado com uma corrente de pensamento, né? Então, por exemplo, o da avó, né, que deu ali aquele cristal para Neuza, teve todo um significado. Ela impregnou com uma corrente, com a sua energia. Então ela se torna, não é que o amuleto ele dá força, ele só torna um canal de conexão, né? A pessoa pode fazer isso sem o amuleto, não é necessário, mas ele se torna uma estrutura que mantém essas conexões. E só ainda para falar sobre esse aspecto, isso aí é uma ciência do futuro, porque existem materiais que eles conseguem manter melhor determinadas conexões. Então, igual o ferro, que você pode simplesmente ajustar todos os átomos e ele fica magnetizado, se torna uma bússola. E aí tem vários tipos de ferro, né? Então, o ferro mole, ele não mantém isso por muito tempo. O aço, ele é difícil de você organizar ele todo, mas uma vez que organize, ele se mantém por muito tempo. Então, existem materiais, é uma ciência também, que ele consegue manter mais ou menos essas conexões, sabe? Então, é só para ligar aqui com esse nosso capítulo, que é sintonia energética, que sintonia é ressonância e conexão. Então, todo esse processo está ligado com conexão. Não, pode dizer. Não, é só um detalhe interessante do que você estava falando, dessas energias que podem ser impregnadas em objetos, é que eu costumava não querer, assim, comprar alguma coisa de brechó, com medo da energia que podia estar impregnada naquela roupa, naquela coisa. Mas, assim, como eu tenho assim, vou dizer, consciência ambiental muito forte dentro de mim, eu comecei a dizer assim, não, essa roupa não vai vir, essa energia vai ficar onde ela tem que ficar, e a roupa vai vir para mim do jeito que deve ser. E você passa a não sentir aquela energia, qualquer coisa que seja dessa forma. É interessante isso também. Acho que você eu estava pensando sobre isso, Sânia. Essa conexão, né? Que você deixa isolar aquela energia. Como o Ismael falou, né? Isso acaba sendo um ponto de ligação para você sintonizar com aquilo. Se você não sintonizar, aquelas energias não têm efeito sobre você. Agora, se você for ver na literatura, é muito mais comum você ver relatos de
amuletos, com intenção de, na literatura você vê mais com intenção de prejudicar. É mais... Poxa, quando eu era pequeno eu lembro que minha avó fazia um brevezinho e prendia por dentro da roupa de todo mundo. Isso era um amuleto, era a crença dela que ali ela estava protegendo a gente e devia estar impregnado do todo o amor da nossa avó, né, que estava ali. E quando você acredita e você recebe mesmo, né? Aquela coisa de, se você acredita, ele vem para você com toda a força. Que é só uma questão de sintonia. O acreditar, na verdade, é você sintonizar. Se você sintonia com uma energia que te faz bem, você se sente bem. Se você sintoniza com energia que te deixa triste, você fica triste. E assim por diante. Mas só vou colocar um ponto aqui, que a Nilda estava falando, da energia, cada um vai para o que precisa, que é assim uma dúvida bem idiota que eu tinha antigamente, era o negócio da água fluidificada, né? Que toda vez que diziam isso, não, cada um recebe o que precisa. Aí eu perguntava, inclusive para as pessoas, mas eles fluidificam a garrafa ou o copo de cada um? Se cada um bebe o que precisa, então não pode ser a garrafa. É só uma... Eu já pensei nisso também, Silvio. Tu pensa? Já. Só em relação a isso que a Sandy falou, uma lembrança que a gente tem que ter também, na hora de descartar alguma coisa, de passar para outra pessoa, agradecer por todo o tempo que passou, né? Já selar ali uma energia também, né? E antes de passar para frente. É engraçado, Neuza, você falar isso, porque a gente morava num apartamento e mudou para outro, e quando a gente foi sair definitivamente de lá, eu fiz uma prece para que todas as energias daquele ambiente pudessem ser modificadas, que as pessoas fossem felizes naquele lugar, como a gente foi, né? E que todas as paredes, o chão, tudo que tivesse ali pudesse ser impregnado só de boas energias. Dei essa lembrança agora. Que lindo. Gente, tá tão rico isso aqui, são tantas fichas que estão caindo. Eu adorei essas partes que vocês colocaram. E é bem a irradiação 24 horas, né? É por onde tá passando, onde tá olhando, é deixando ali os melhores sentimentos, as melhores vibrações, o que vem é abençoado, o que vai é abençoado. É bem esse aspecto mesmo, né? E lembrei de Francisco, no seu aspecto aí, sempre abençoando tudo, o vento que vinha, o raio do sol que tocava, deixava a sua conexão amorosa em tudo por onde passava. Eu, para Francinete, abre o microfone, tá fechado. O microfone está fechado, Neta. Tem que abrir o microfone. Consegui agora? Estão me ouvindo? Sim, pode falar. Eu queria só relatar uma coisa, assim, que quando eu ganho alguma coisa, sabe, eu costumo pegar aquela coisa que eu ganhei, né, e eu costumo falar assim, Senhor, que essa pessoa que me deu essa coisa, né, que ela seja feliz com esse objeto, assim como aquela pessoa foi, e que ela tenha me dado de todo o coração, sabe? Isso é muito rico. Isso que vocês estão colocando é muito sábio, muito rico para todos. Que bom, que lindo. Bom, vou contar duas histórias então aqui rapidamente, vou tentar ser sucinto, porque é muito lindo. Eu fiz um trabalho uma vez em Belo Horizonte, as pessoas, a gente recebia doações de todo canto, né? Era um projeto do Trigueirinho. Depois vocês procurarem, Trigueirinho tem um projeto muito social, um projeto social muito bonito lá. Bom, a gente recebia, a gente costurava, assim, uma mesa estava faltando o botão, então a gente lavava, passava, e era em perfeito silêncio. O silêncio era absoluto. Todo mundo trabalhando, limpando os objetos
impregnando de energia de amor. Então, e assim é o amuleto. O amuleto, para mim, é mais ligado sempre à proteção, né? Então, você colocando energia que te protege, que te abençoa e tal, está protegendo, está abençoando. Aí vai acontecer a sintonia da pessoa que está recebendo. Outra história muito interessante, vocês ficaram agora de boca aberta. Diga, Neta. Olá. Não, já falei o que... Então tá. Assim, o que eu queria falar eu já falei, tá bom? Então tá bom. Então olha que história interessante. A minha vida sempre foi de sobe, desce, vida de empresário, queria ser empresário e tal. Eu vim para o Brasil e tal, eu estava passando um grande aperto financeiro. Gente, mas eu estava assim, numa situação muito difícil. E um tio muito querido, que morava lá no interior de Minas, ficou sabendo que eu estava passando apertado. E ele ligou pro meu pai, na época, isso há 40 anos atrás, né? O telefone não era como hoje, tudo. Ele ligou pro meu pai e falou assim: fiquei sabendo que o Romulo tá precisando de ajuda lá. Fala para ele que eu vou mandar o meu dinheiro, vou tirar a poupança, que para ele eu vou tirar. E vou dar minha poupança para ele. E meu pai me ligou e avisou que no dia tal ia estar lá o dinheiro. Porque tinha o dia certo de tirar o dinheiro da cadeia de poupança, né? Para não perder a remuneração. Aí no dia certo eu fui pro banco e fiquei esperando. Eu ia lá, via se tinha chegado e tal, não sei o que, na Caixa Econômica. Bom, gente, chegou o dinheiro. Eu estava precisando assim, de coisa de 1 milhão. A poupança dele, que era da vida dele toda, era R$100. Eu peguei aqueles R$100, sentei no meu fio, na frente do banco, na calçada, e comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Falei, gente, mas que bênção, que coisa. E a partir desse dia, eu não vou precisar de mais nenhum dinheiro. Aí eu liguei para todo mundo que eu já tinha dinheiro suficiente. E eu falei, mas como isso? Porque ela estica. O amor que foi impregnado ali, quando ele me deu aquele valor, não é o valor, é o amor que foi. Né? É o valor que a gente dá para as coisas, então, inteirando, tio, dando complementação à história do seu amuleto, o valor que você dá é que faz as coisas acontecerem. Num dos livros que eu estou lendo aí do Mago, o Ismael que me indicou, é muito interessante. Ele conta uma história de um senhor que tinha muito dinheiro, tinha uma coisa, vários bens preciosos e tal. E ele coloca dentro do cofre e guarda aquele negócio no cofre, barras de ouro lá no cofre. Ele tem uma amnésia, esquece dessas barras de ouro. Que equivale essas barras de ouro? Não vale nada. Então eu vou voltar para o magnetismo e o que o Ismael falou. Tudo é a importância que você dá. Como você pega a sua energia. Gente, a energia é uma coisa fantástica. Né? Lembrando que nós somos seres espirituais tendo uma vivência humana. Então a gente já está vivendo a nossa eternidade. Não é que a gente vai morrer e vai para a eternidade. A gente já está vivendo a nossa eternidade. Então a gente veio no objetivo de aprimorar, resgatando toda essa nossa história, né? E construindo uma nova história. Qual o pensamento? O que a gente está impregnando? Né? E se a gente consegue impregnar um amuleto com energia, imagina, através do nosso pensamento, impregnar o outro, a vida. E ele fala aqui nesse livro agora, né? Os espíritos usam isso, gente. Isso é magnetismo. Em todo momento. É por isso que esse livro é muito importante. Tem que ler, reler e aplicar. Bom, é isso aí. Desculpa, Rômulo acabou de fazer a versão moderna do óvulo da viúva. Do quê? Do óvulo da viúva. Não conhece a história do óvulo da viúva? Não. É a história evangélica, que na hora de dar, uma viúva humilde chega e dá todo o dinheiro que tem, ela doa. Então essa história é a história do óvulo da viúva, que ela dá tudo que ela tem para que alguém seja beneficiado. Então, estou dizendo, você contou uma versão moderna do óvulo da viúva. E se, nossa, a gente está em sintonia. Quando ele estava contando, eu pensei a mesma coisa ali, esse trecho do Evangelho.
mesmo trecho, muito, muito bacana.